Como quase todo mundo já sabe, o ministro Celso de Mello está de saída da mais alta corte deste país. Em sua última sessão no Supremo Tribunal Federal, antes de se aposentar, o magistrado votou para que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura a suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Vamos ouvir um trechinho da reportagem do Marcelo Matos com duas falas do ministro. A realidade mostra-se destituído de pertinência a afirmação de que se aplicaria ao presidente da República, no caso de estar sendo investigado, a prerrogativa que a legislação processual lhe reconhece na hipótese única e singular em que ostentar a figura de testemunha ou de vítima. Relator da matéria, o decano da corte, leu seu voto em 2 horas e 10 minutos. No julgamento do recurso da Advocacia Geral da União pelas alegações por escrito do presidente Bolsonaro no inquérito da Polícia Federal. Pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado pela lei fundamental do Estado. O inquérito foi... Muito bem, tá aí a fala do ministro Celso de Mello. Antes de eu perguntar uma questão que eu tenho dúvida aqui para o nosso Zé Maria Trindade, deixa eu dar o meu bom dia, agora sim a nossa abelha rainha. Paulinha, enquanto você não estava aqui neste programa, o nosso Zangão cumpriu o seu papel e proferiu aqui a hashtag de hoje. Bom dia, não Paulinha. Não com tanto brilho, né? Mas tentei. Não, foi maravilhoso e salvou, porque tá uma chuva aqui em São Paulo e na minha região tem esse problema com a energia elétrica, não é? Tempos modernos em que o que acontece? Você fica no escuro, cai a internet e aí não dá para lançar a hashtag, mas foi maravilhoso, Vini. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai para os assuntos mais comentados nessa sexta-feira, porque o pessoal gosta. No Twitter o pessoal entende mais que os entendidos. Com certeza, como disse o Adrilles aí, né? Esse pessoal do Nobel não entende nada. É melhor a gente confiar no pessoal do Twitter. Tudo globalista. Muito bem. Hashtag Meu Nobel vai para mais uma vez divulgando aqui para vocês participarem e a gente ir para os Trading Topics desta sexta-feira. Ô Zé, vamos voltar aí na pauta do voto de ontem do ministro Celso de Mello. Com esse voto, o Celso de Mello fecha aí a sua passagem pelo STF com chave de ouro, né? 31 anos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda é lá do governo Sarney, né? Logo na abertura democrática e tal, ele foi indicado. É muito tempo e é preciso renovar o Supremo Tribunal Federal porque as leis e os costumes, né, também mudam. Olha, Paulo, a sessão foi providencialmente interrompida pelo presidente Luiz Fux porque Celso de Mello ia perder e vai perder, porque esse inquérito ele é distribuído em irregularidades e em, vamos dizer, desnecessidade. Primeiro conteúdo, interferência do presidente na Polícia Federal. Não houve. Se houve interferência, seria do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele comandava a Polícia Federal. O presidente tentou nomear superintendente no Rio de Janeiro e não conseguiu. Isso ficou muito claro ali na revelação daquela reunião ministerial fechada que o ministro Celso de Mello abriu. E o presidente devolveu vamos dizer assim, uma farpa quando nomeou o substituto do Celso de Mello, e ele ainda despachando. Já está indicado no Diário Oficial o substituto dele. Agora, veja bem, esse discurso que nós passamos aqui mostra que o ministro fez um discurso bom, muito bom, de que ninguém está acima da lei. Ele usa o termo extra ordinem, né? Que ninguém é isso, ninguém é um ser extraordinário fora das leis, e ele devia falar isso para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria muito bem direcionado, porque os ministros se consideram ali acima da lei, se consideram seres especiais, a metade pensa que é Deus e outra metade tem certeza. Então, esse discurso caberia muito bem para o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu ouvi de ministro do Supremo, logo depois desse julgamento, desdenhando deste julgamento e desta decisão. Os ministros ocuparam o plenário, e vem há muito tempo,
se o presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento por escrito ou presencial. Se presencial, teria, segundo a decisão do ministro Celso de Mello, responder, inclusive, perguntas do advogado de Sérgio Moro. E aí o ministro me diz o seguinte, que o presidente não precisa prestar esse depoimento e pronto, né? Será por escrito, a decisão será essa. Mas se o presidente quiser não falar, pronto. Isto é um inquérito, isso não é um processo. E um inquérito esvaziado, porque não há objetivo, não há conteúdo. O legislador, o constituinte, foi muito claro em blindar a presidência da República. Não se pode processar o presidente. E agora os ministros do Supremo dizem que não podemos processar, mas podemos investigar sem autorização da Câmara dos Deputados. Em resumo, Celso de Mello vai perder, o presidente foi, digamos assim, muito colaborativo, interrompendo a sessão, né, para impedir essa derrota no último dia dele de plenário, e o presidente não precisa prestar depoimento, é um inquérito. Muito bem, Zé. Adriles Jorge, o brasileiro sentirá falta de Celso de Mello no STF? Absolutamente nenhuma. É uma saída completamente melancólica. Olha, o grande poeta Walt Whitman dizia, quando alguém o acusava de ser paradoxal ou contraditório, entrar em contradição, eu sou contraditório, eu contenho multidões. Isso queria dizer da pluralidade de um ser humano, né, de opiniões. Mas o Celso de Mello é contraditório na pior acepção do termo. Ele entrou nos anos 80 no governo Sarney, né, o decano do STF, 31 anos, como o Zé Maria disse, numa época da Constituinte, e o Zé lembra disso muito bem, em que houve um excesso de garantia de direitos, dada em contraste a um período negro da história brasileira em relação à ditadura militar, né, que ceifava direitos. Aí só que a Constituinte deu direitos demais, não exatamente às pessoas como um todo, de maneira democraticamente distribuída. Mas quando você cria uma possibilidade de 4 instâncias de julgamento, isso cria uma distorção horrorosa no direito, que é a pessoa poder, com dinheiro, com bons advogados, com poder, colocar seu julgamento por 20 anos. Ou seja, e o Celso de Mello, com esse espírito garantista, ele votou contra a prisão de segunda instância, né? É um sujeito garantista. Só que esse mesmo garantismo estúpido, que não olha com olhos interessantes e generosos para a própria realidade do país e para o mal que ele fez, ele não vê assim em relação ao presidente Bolsonaro, a quem ele nutre extrema antipatia, e essa antipatia cria exatamente um julgamento completamente subjetivo do homem que chama o presidente de nazista, genocida, compara a República de Weimar ao governo do Bolsonaro, de um homem que cria um inquérito completamente estapafúrdio sobre a possibilidade de uma intenção de ingerência na Polícia Federal, um homem que mostra uma reunião privada em que não há nenhum tipo de crime ou indício de crime tipificado, invade privacidade, quer recolher o celular do presidente, quer que o presidente faça um depoimento presidencial simplesmente para constrangê-lo contra a própria atribuição clara do Congresso, que é a prerrogativa principal de processar o presidente. Ou seja, Celso de Mello entra em contradição com os próprios valores. No discurso que ele faz em relação ao juiz não ser em relação às pessoas não atropelarem as próprias funções, ele entra mais uma vez em contradição. Celso de Mello é um monte de contradições em si, eventualmente está antecipando a sua aposentadoria por motivos meio suspeitos, assim. Você sabe, Paulo, que a pessoa, quando se aposenta por invalidez, ela não precisa pagar imposto de renda. Não estou fazendo essa acusação ao Celso de Mello, mas cria-se aqui uma suspeita curiosa. Por que ele está se aposentando antes, 3 semanas da sua aposentadoria compulsória? Será que é por invalidez mesmo ou por uma questúncula de não pagar imposto de renda? Ou seja, Celso de Mello, infelizmente, é exatamente a personificação da injustiça togada do Supremo Tribunal Inquisitorial. Não deixará saudades a ninguém. Joel Pinheiro, a sua avaliação sobre a gestão, né, o mandato de Celso de Mello à frente. Celso de Mello. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, acho importante citar também que o Adriles falou dessa possível aposentadoria por invalidez. Celso de Mello já disse abertamente que não está se aposentando por invalidez.
acreditamos ou não na palavra dele é outra história, mas ele já declarou isso recentemente, de forma bem objetiva. Bom, vamos lá. Quando o Adrilles começou a fazer a crítica ao garantismo do Celso de Mello, eu achei que ele ia fazer um contraste entre esse garantismo que vale para os criminosos de colarinho branco, os criminosos da elite brasileira, e do outro lado, que eu achei que ia falar e que é justo, é uma crítica totalmente justa, esse mesmo garantismo não vale para o grosso da população brasileira. É o que eu falei. Para pessoas comuns, para pessoas pobres, que cometem um crime e são presas antes da primeira instância, muitas vezes, e ficam aguardando o julgamento presos. O principal contraste que o Adrilles fez foi entre os criminosos de colarinho branco e o pobre, oprimido, presidente Jair Bolsonaro, que não teria acesso ao mesmo privilégio, à pobre vítima do sistema, o presidente Jair Bolsonaro. Veja, eu também não defendo o depoimento presencial do Bolsonaro aqui. Acho que seria um espetáculo interessante vê-lo sendo confrontado ali pelo advogado do Sérgio Moro, mas também não acho que vai ser de grande valia, não é de grande importância para esclarecer nada. O Bolsonaro está presencialmente ali. Portanto, por escrito, já cumpre a sua função. O ex-presidente Temer já depôs por escrito também, enquanto era presidente. Então, me parece que essa seja a melhor saída. É válida a crítica ao garantismo. Vamos dizer com todas as letras, sim, é importantíssimo garantir ao réu os direitos de se defender. Mas se você pensa só por esse lado, se você está só preocupado em garantir sempre mais direitos e recursos e dispositivos para que o réu possa se defender ou evitar a prisão até assim a última dos últimos recursos, você cria uma situação como a que o Brasil vive. Você cria uma situação de impunidade prática, no qual ninguém que tem recursos chega à condenação da última instância, porque sempre dá para interpor mais uma coisa, mais algum embargo, mais algum recurso, sempre acontece alguma coisa, a pessoa não vai presa. Por isso, a reversão do entendimento do STF sobre a prisão em segunda instância fez um mal enorme à democracia brasileira. E se tem uma coisa que nos ajudou a reduzir a impunidade no Brasil, não acabou, né? Mas reduziu a impunidade no Brasil, foi justamente a Lava Jato. A Lava Jato, a gente viu pela primeira vez prisão de grandes empresários, de banqueiro, até de político. E, entre outras coisas, a Lava Jato se beneficiou de um entendimento da época de que a prisão já acontecia depois da condenação em segunda instância. Então foi um ponto aí, e junto com tantos outros, em que o ministro Celso de Mello e esse entendimento ultra-garantista dele, que é plenamente compreensível. O Brasil estava saindo da ditadura militar. A prioridade naquela época era justamente garantir ao máximo direitos civis que foram negados às pessoas ao longo aí dos 20 anos da ditadura. Era compreensível, mas cometeu-se um exagero na direção oposta. Okay. Infelizmente, o sucessor dele, Cássio Nunes Marques, parece que não vai ser muito diferente nesse sentido. Então, eu não sei se a gente pode esperar uma melhora na composição da STF, e a própria Lava Jato está bem esvaziada hoje em dia, né? Último ponto que eu faria também. Um detalhe que a gente toma por normal hoje em dia, mas que eu acho que não devia ser. Voto de 2 horas, gente. Ficou normal o ministro fazer cada discurso, é um negócio sem fim, né? Quem presta atenção em um texto de voto de 2 horas? É para se despedir. Isso é uma cultura jurídica nossa que precisa mudar, né, gente? Leia aí seu voto em 15 minutos. Deixa ele se pabanhar. Aproveitando os últimos momentos. Ah, Joel, aí não. Mas era normal. Podia ter um não é trailer. Gente, o homem é um pavãozinho, deixa ele dar uma despedida. O Joel tem razão nisso que ele fala, porque isso é dinheiro público sendo jogado fora. Não, e é justiça sendo protelada. Supremo? Isso é dinheiro Imagina o voto do Adrilles no Supremo Tribunal Federal, quando a criticado o Supremo. Mas eu vou direto ao ponto.